Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto, nós já estamos na nossa aula número 44. Metade do mês de agosto já se foi. Espero que vocês tenham tido um ótimo fim de semana e que esteja todo mundo em casa bem tranquilo, tá? Eu aqui em casa também estou tranquilo. Pessoal, nós vamos lá na página 93 do livro de gramática ver mais uma classe gramatical. Agora nós vamos ver o artigo, tá? Então, só para relembrar, as classes gramaticais são 10. Então, todas as palavras da nossa língua estão classificadas, estão organizadas, estão dentro de uma dessas 10 classes gramaticais. São 6 a 4. 6 são variáveis e 4 são invariáveis. As variáveis são aquelas que têm masculino e feminino, singular, plural, aumentativo e diminutivo. As invariáveis não tem nada disso, é só aquela palavra e pronto, tá? Das variáveis nós temos substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo. Então o artigo que nós vamos ver aqui na página 93 faz parte da classe de palavra variável. As invariáveis são conjunção, interjeição, preposição, tá? E o advérbio também faz parte da classe de palavra invariável. Então vamos ver lá na página 93 um texto pequenininho que vai dar a introdução ao estudo do artigo, tá? Na unidade 2 você lê um trecho de Jorge Amado. Prove mais um pouco do texto deste autor. Madrugada. A manhã vem chegando devagar, sonolenta. 3/4 de hora de atraso. Funcionária relapsa. Demora-se entre as nuvens, preguiçosa, abre à custa os olhos sobre o campo. Ai, que vontade de dormir sem despertador, dormir até ter mais sono. Se lhe acontecer arranjar marido rico, amanhã não mais acordará antes das 11, e olhe lá. Cortinas nas janelas para evitar a luz violenta, café servido na cama, sonhos de donzela casadoira. Outra a realidade da vida, de uma funcionária subalterna, de rígidos horários. Obrigada a acordar cedíssimo para apagar as estrelas que a noite acende com medo do escuro. A noite é uma apavorada, tem horror às trevas. Pessoal, então o texto está em linguagem figurada, em linguagem conotativa, tá? Ele está falando aí sobre amanhã. Então ele pega e personifica a palavra amanhã. Como é que eu sei disso? Dá uma olhadinha lá na linha número 5 e você vai ver a palavra manhã escrita com letra maiúscula. Então, quando você pega qualquer substantivo comum e troca e coloca a letra maiúscula e o transforma no substantivo próprio, é porque você está transformando esse substantivo comum em uma pessoa, você está personificando. Então, isso é muito comum no texto poético, no texto conotativo, tá? E, só para relembrar mais rapidinho aqui, ó, 3 palavrinhas aqui do vocabulário. Relapso é quem é descuidado no cumprimento de suas funções. Subalterno é quem está sob as ordens de outro ou é inferior a outro. E trevas é a escuridão total. Lembrando que esse texto foi escrito por Jorge Amado. Esse pedacinho aqui está no livro Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Foi escrito no Rio de Janeiro, pela editora Record, em 1984, e esse texto está na página 11. Então, o que fala o texto? Ele fala que o texto é uma funcionária relapsa, porque ela está atrasada. Relapsa, olha lá, quem é descuidado, uma funcionária que não está muito atento ao horário. Ela está 3/4 de hora atrasada, tá? Por que ela está atrasada amanhã? Porque ela está no meio das nuvens, preguiçosa, abre a custa os olhos sobre o campo, está com vontade de dormir sem despertador, de dormir até não ter mais sono. Amanhã, o autor diz que se amanhã se casasse com um marido rico, ela não acordaria antes das 11. E teria cortinas nas janelas para evitar a luz violenta e também teria café servido na cama, tá? Mas isso são sonhos de uma moça que tem vontade de casar. A realidade dela é outra, é a realidade de uma funcionária subalterna que incumpre as ordens, né? É o contrário lá de relapso. Ela é uma funcionária subalterna, ela tem horários rígidos. Ela é obrigada a acordar cedíssimo e ela tem uma função muito importante, apagar as estrelas, ou seja, quando chega amanhã, as estrelas vão embora, tá? Apagar as estrelas que a noite acende com medo do escuro. Então a noite, de acordo com o poeta aqui, com o autor, né? Ele acende as estrelas
porque ela tem medo do escuro. Aí vem a manhã, apaga as estrelas e começa o dia. A noite é uma apavorada, tem horror às trevas, tá? Belíssimo texto aí de Jorge Amado, um dos grandes escritores da nossa língua. Tá? E é só um trechinho, né, pessoal? Só um pedacinho que ele descreve aí como é amanhã. Então vamos lá. Lá no caderno você coloca lá, livro de gramática, página 93, coloca a data de hoje lá no cantinho, o exercício é o número 1 e vamos lá então. No trecho, o que acontece bem cedinho na madrugada? Bem cedinho, amanhã vem apagar as estrelas, né? Aqui é amanhã, eu vou continuar com letra maiúscula, dando aqui a ideia de personificação, tá? Copiando do mesmo jeito que o autor escreveu. Amanhã vem apagar as estrelas, ou seja, é a função da manhã acabar com a noite e mandar as estrelas embora, né? 2. Como e por que as estrelas aparecem no céu, segundo o texto? A noite acende as estrelas porque ela tem medo do escuro. A palavra noite aqui não está personificada também, então eu vou manter, tá? A noite acende as estrelas porque ela tem medo do escuro. A noite acende as estrelas porque ela tem medo do escuro. A palavra funcionária aparece 2 vezes no texto em referência à manhã. Que função amanhã desempenha? A função amanhã tem a função de apagar as estrelas, ou seja, a função da manhã é falar assim: estrelas, tchau, acabou a noite, vocês vão embora, tá? Que agora eu vou assumir, o sol vai assumir, então vocês vão embora, certinho? 4, perdão. Amanhã reclama de seu trabalho? Se sim, que aspectos negativos ela vê no seu cotidiano? Ela reclama sim, ela não gosta de acordar cedo. Ela reclama, pois não gosta de acordar cedo. Pois não gosta de acordar cedo. Por ela acordaria às 11 horas da manhã, teria uma cortina bem escura no quarto para ficar tudo na penumbra, tomaria café na cama e só acordaria bem tarde, né? Mas essa não é a realidade, ela é amanhã, ela tem que acordar cedinho. Cite alguns sonhos da manhã, principalmente, né? Acordar tarde, tomar café na cama, ela fala que se ela se casasse com um marido rico, era isso que ela iria fazer, né? 6. Sonho e realidade nem sempre se confundem. Você tem algum exemplo sobre essa diferença? Pessoal, o exercício 6 aqui é uma resposta pessoal. Mas nós podemos conversar um pouquinho para você ter uma ideia do que você pode escrever. Então volta lá para a pergunta para entender bem a pergunta. Sonho e a realidade nem sempre se confundem, é uma afirmação, tá? Então terminou com ponto final, é afirmativa a frase, né? E daí, o que vocês acham? Você tem algum exemplo sobre essa diferença? Então, às vezes a pessoa tem um sonho muito grande, luta muito e esse sonho se torna realidade. A gente sabe de inúmeros casos de pessoas, por exemplo, o rapazinho que quer ser jogador de futebol, é o grande sonho da vida dele, ele treina muito, ele vai atrás e ele consegue realizar o sonho dele. Isso acontece com grandes jogadores, com músicos, com atores, atrizes, né? Esses são exemplos, né? Que muitas vezes o sonho e a realidade acabam se confundindo porque a pessoa deseja muito algo, né? Então essa é uma possibilidade de resposta, que é o número 6. 7. As palavras abaixo pertencem a que classe gramatical? Então nós temos aí no quadrinho rosa: manhã, nuvens, olhos, luz, funcionária, estrelas e noite. Então veja, você tem aí, ó,
nuvens e estrelas, que são mais ou menos parecidos, né? Luz, noite, manhã, funcionária. Todas essas palavras estão dando nomes às coisas ou às pessoas, né? Um período do dia amanhã, o que tem no céu são as nuvens, o que nos faz enxergar são os olhos, a luz que clareia, funcionária aí é uma classificação para um cargo, né? Estrelas, o que tem no céu, e noite também o período do dia. Todas essas palavras, pessoal, são substantivos, porque elas estão dando nome a alguém ou alguma coisa. Procure as palavras da atividade anterior no texto e transcreva as palavras que as antecedem. Então, se você voltar lá no texto, você vai ver que a palavra amanhã está acompanhada da palavra a. Então, lá no texto tem amanhã. Nuvens, as nuvens. Olhos, os olhos. Luz, a luz. Funcionária, uma funcionária. Estrelas, as estrelas. E noite, a noite. Então, cada uma dessas palavras do quadrinho rosa está acompanhada por essas palavras aqui, ó. Tal. Certinho? Agora, qual é então a função dessas palavras no texto? Você sabe qual é a sua classe gramatical? Pessoal, a função dessas palavras é uma só. Todas elas têm a mesma função. Todas elas servem para acompanhar o substantivo. E a palavra que acompanha o substantivo chama-se artigo. Tá? Então, normalmente, com muita frequência, sempre quando você tem um substantivo, antes dele você vai ter um artigo. Para que você vai usar esse artigo? Para você definir ou você indefinir o substantivo. Isso já vai vir com uma explicação no próximo exercício, tá? Mas é muito comum você falar assim, a menina, a caneta, uma menina, peguei uma caneta, um lápis. Lembrando sempre que o artigo e o substantivo sempre ficam iguais assim, ó. Ou tudo no feminino, ou tudo no masculino. Ou tudo no singular, ou tudo no plural. Então você vai falar as canetas, as meninas, os cadernos. Ou você vai falar assim, ó. Uns meninos, uns cadernos, um lápis. Então veja lá, artigo é uma das 10 classes de palavras, então grife isso daí que é a definição de artigo. E o que, a definição vem aqui embaixo, né? Artigo é a palavra variável que se coloca antes de um substantivo para defini-lo ou indefini-lo, particularizá-lo ou generalizá-lo, indicando-lhe o gênero masculino ou feminino e o número singular ou plural. Ele é um companheiro do substantivo. Quase sempre o substantivo vem precedido de um artigo. Então, quase sempre, antes, precedido quer dizer antes, tá? Antes de um substantivo vem um artigo. Os artigos são classificados em definidos ou indefinidos, como veremos a seguir. Então, veja, os artigos, eles são assim, então, artigos. Eles são classificados em definidos e indefinidos. Se você quiser, você pode copiar esse quadrinho aí no caderno, que vai ficar bem resumidinho, ó. Os artigos definidos são esses daqui, ó. O a, os e os as. E o indefinido? Uma. O plural, uns, e o plural, umas. Então, anota isso no cantinho, fecha aí numa nuvem, coloca ali um importante, que aí você tem a classificação dos artigos, tá? Agora, só falta agora explicar qual é a diferença entre um artigo definido e um artigo indefinido. O melhor exemplo que eu conheço é quando a gente fala assim,
Olha, ontem à noite eu tive uma dor de barriga, tive febre, tive náusea, dor de cabeça, tive que ir, reclamei para minha mãe e ela me levou e nós procuramos o médico. Tá? Então, essa é uma historinha. A outra historinha é igualzinha, só que muda só uma coisinha. Aí eu falei para minha mãe e nós procuramos um médico. Qual é a diferença entre você procurar o médico e você procurar um médico? A diferença é a seguinte, ó. Quando você fala o médico, é porque você já conhece esse médico, você já é paciente dele, você já ouviu, já se consultou com ele outras vezes. Então é um médico específico. Você sabe onde é o consultório dele, ele já tratou você outras vezes, por isso que você falou o médico. Agora, se essa mesma historinha acontecer com você e você falar um médico, é porque o primeiro médico que você encontrou, ou no PPA, ou na Santa Casa, ou no Tabajara, ou no São Francisco, enfim, qualquer um desses lugares que você foi, você encontrou um médico. Não é um médico conhecido, você nunca ouviu antes, você não sabe nem o nome dele, nem a especialidade, tá? O primeiro que estava lá foi com quem você se consultou. Então, definido já é conhecido, indefinido não é conhecido. Imagine que nós estamos lá em sala de aula, tá? Bate na porta, alguém bate na porta e um aluno fala assim: professora, a aluna está te chamando. Então, quando esse rapazinho falou assim, a aluna, é porque ele sabe o nome dela, ele sabe que série que ele estuda, ele conhece essa menina, já viu essa menina na escola, por isso que ele falou a aluna. Agora, a mesma situação, batem lá na porta, o mesmo aluninho fala assim, professora, uma aluna está te chamando. Ele não sabe o nome da menina, ele não sabe qual é a turma dela, ele nem sabe se ela estuda lá ou não, talvez ele saiba somente pelo uniforme. Então, a diferença entre o definido e o indefinido é o que o definido você já conhece e o indefinido ainda não conhece, tá? Por isso o uso de o, a, os, as, uma, uns e umas. Sem problema? Então é o que você tem aqui, ó, artigos definidos. O, a, os e as. Determinar os substantivos de forma precisa, de forma definida. Amanhã vem chegando devagar, sonolenta. Tá? Pare e pense. Olha lá o balãozinho, pessoal. A tirinha, né? Você é o cara. Então veja, dois skatistas. A gente sabe que eles são skatistas porque eles estão com o skate na mão. Bem trajados de acordo com os skatistas mesmo, né? Um deles está com uma medalha no pescoço bem grande, uma medalha dourada, né, de ouro, e o outro que está sem a medalha fala assim, você é o cara. Por que ele falou você é o cara? Porque esse daqui, por ser o campeão, ele está em destaque, né? Ele é diferente dos outros porque ele consegue ser um skatista melhor do que os outros, tanto é que ele ganhou a medalha. Então vamos lá. Depois de ler o texto do balão da fala, responda. 10. O que o rapaz está comentando sobre o amigo? Está comentando sobre o fato dele ter ganhado uma medalha. Tá? Então aqui você copia esse quadrinho no seu caderno e continua lá. Ele está comentando sobre o fato do rapaz ter uma medalha. Ter uma medalha. Então isso prova que o rapaz é campeão, né? A gente subentende que ele seja campeão do skate. 11. Qual o sentido da frase você é o cara? Quando você fala que você é o cara, quer dizer que você é o melhor. Então, dentro de todas toda a categoria dos skatistas, esse daí é melhor. Esse é o cara, você é o melhor. 12. O que o uso do artigo definido nesta frase ajudou a destacar sobre o garoto? Que ele é melhor que todos os outros. Destaca que ele é melhor
que todos os outros. Por isso ele mereceu aí, né? Você é o cara, você é o melhor. Artigos indefinidos. Uns, uma e umas. Determinam substantivos de modo vago, indefinido, impreciso. Toda noite ouvimos um gato andando no telhado de casa. Quando você fala um gato, você não sabe de quem é o gato, você não sabe o nome dele. Talvez você o tenha visto, mas provavelmente você só ouviu o som dele, por isso que você fala, toda noite ouvimos um gato. A gente não sabe nem se é gato, se é gata, se tem dono ou se não tem dono. Por isso que você fala um gato. Se você já conhecesse o gato, você falaria assim, ó, toda noite nós ouvimos o gato da vizinha, por exemplo, tá? Então esses daí são artigos indefinidos, uma, uns e umas. Agora exercício 3. Relacione cada uma das frases a um dos sentidos apresentados no texto. Então, ó, do lado esquerdo você tem 4 frases, A, B, C e D. Do outro lado você tem os numerais romanos, 1, 2, 3 e 4. Nós vamos ler as frases. Meu sonho é ser um pesquisador do laboratório de botânica. B. Meu sonho é ser o pesquisador do laboratório de botânica. C. O diretor recebeu uns pedidos de ajuda da turma C. D. O diretor recebeu o pedido de ajuda da turma C. Então veja, as frases A e B, a diferença é um é pesquisador e o outro é o pesquisador. Depois você vai ter na frase C uns pedidos e depois o pedido. Agora nós vamos ver a explicação dessas frases. Qual dessas frases mostra que a turma C fez alguns pedidos de ajuda? Tá? Então quando ele fala assim, ó, aliás, vamos ver o contrário, então. Meu sonho é ser um pesquisador do laboratório de botânica. Fica mais fácil assim, A, B, C e D. Aqui na frente nós vamos colocar um numeral romano. Quando eu falo, meu sonho é ser um pesquisador do laboratório de botânica, é por quê? Porque há vários pesquisadores no laboratório e eu quero ser um deles. Aí, assim fica mais fácil do que o contrário, tá? Então aqui você tem um pesquisador e na 2 você tem vários pesquisadores no laboratório, existem lá vários pesquisadores, eu quero ser um deles. E quando eu falo assim, ó, meu sonho é ser o pesquisador do laboratório de botânica. Aí você tem a ideia de que só existe um pesquisador e que você quer aquele lugar. Então, para a frase B, nós temos o sentido 4. Certo? Para a frase C, o diretor recebeu uns pedidos de ajuda da turma C. O que aconteceu? A turma C fez alguns pedidos de ajuda. Certo? E o diretor recebeu o pedido de ajuda da turma C. O que aconteceu aqui? A turma C fez apenas um pedido de ajuda. Isso, agora sim tá certinho, tá? Então, só para retomar. Um pesquisador, tá? Eu quero ser um pesquisador do laboratório. Existem vários pesquisadores, eu quero ser um deles, tá? Na frase B, meu sonho é ser o pesquisador. Só existe um pesquisador naquele laboratório, eu quero ser exatamente como aquele que está lá. Bom? Na frase C, o diretor recebeu uns pedidos de ajuda. Então, a turma C, vamos imaginar que tem o sexto A, o sexto B e o sexto C. O sexto C fez vários pedidos, tá? E na letrinha D, o diretor recebeu o pedido de ajuda. O que quer dizer esse o pedido? A turma C fez um pedido só e ele atendeu esse único pedido. Então, essa aqui, ó, são as diferenças. Isso daqui mostra a diferença entre os artigos definidos e os artigos indefinidos. É importante, então, você ter na sua cabeça. Definidos você conhece, o indefinidos você não conhece. Esse especifica e esse não especifica. Certo? Então, eu vou parando por aqui. Beijo.